parte 1. Nesta aula, irei falar sobre controle dos agrotóxicos no Brasil. No Brasil, os agrotóxicos são chamados de diversas formas. Podem ser chamados de produtos fitossanitários, são conhecidos como defensivos agrícolas no meio agrícola, ou também podem ser chamados de pesticidas. Esse é o nome usado na Comunidade Europeia. Porém, a legislação federal denomina e dá o termo correto agrotóxico. O termo agrotóxico é adotado pela legislação federal, a Lei 7802 de 1989. O que são agrotóxicos, então, segundo a legislação? Agrotóxicos, então, são os produtos resultantes de processo físico, químico ou biológico que têm por finalidade interferir na flora e na fauna a fim de preservar uma cultura de interesse contra organismos que são considerados nocivos. É importante salientar que também são agrotóxicos os desfoliantes, os inibidores ou estimulantes de crescimento. Os agrotóxicos, além da legislação federal, possuem em cada estado uma legislação própria e alguns municípios ainda editam suas normas relativas ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos. A responsabilidade pelo descumprimento das normas legais, ela ocorre nos 3 âmbitos, seja administrativo, civil e penal. O cumprimento da legislação no âmbito administrativo é fiscalizado pelos órgãos de competência da administração pública. A competência é dividida entre 3 setores: o setor saúde, agricultura e meio ambiente. Como é feito o controle do uso dos agrotóxicos no Brasil? Para falar deste tema, precisamos entender que o indivíduo, ao utilizar o agrotóxico, ele responde nos 3 âmbitos. No descumprimento de um dispositivo da norma, vai ocorrer a responsabilidade civil, penal e administrativa. Na responsabilidade administrativa, será verificado o cumprimento da legislação no âmbito administrativo e, ao descumprir qualquer artigo da lei, o usuário responderá perante os órgãos fiscalizadores, através de um processo administrativo. A responsabilidade civil é aquela em que um usuário de agrotóxico responde por algum dano causado, por uma intoxicação humana ou por um dano ambiental, ou qualquer outro dano causado pelo descumprimento da legislação. A responsabilidade penal é aquela em que o indivíduo, ao descumprir a lei, ele comete um ato ou uma omissão caracterizada como crime. Quando ocorrer um fato, como por exemplo, um derramamento de agrotóxico e este contaminar uma área inteira, causando uma intoxicação humana e até a contaminação ambiental, ocorre a responsabilização, seja administrativa pelos órgãos fiscalizadores ou a responsabilidade pelo pagamento do dano à pessoa intoxicada ou ao dano ambiental através de uma ação de indenização, que é então o âmbito civil, da responsabilidade civil, ou até, se isso for previsto como crime, poderá o responsável responder na área penal. No âmbito administrativo, os órgãos responsáveis pela fiscalização e controle são o setor da agricultura, da saúde e de meio ambiente. Para o agrotóxico ser vendido no Brasil, ele precisa de registro. Para obter o registro de um produto agrotóxico no Brasil, o produto precisa passar pela avaliação dos 3 ministérios, do Ministério de Meio Ambiente, da Saúde e da Agricultura. A avaliação relativa ao impacto no meio ambiente é realizada pelo IBAMA. A avaliação relativa ao impacto na saúde humana é realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o registro em relação à eficiência agronômica se dá no Ministério da Agricultura. O Brasil tem uma legislação considerável sobre controle dos agrotóxicos. Além da lei federal, existem as legislações estaduais e municipais. Então, o nosso principal diploma legal é a Lei 7802 e ela regula desde a pesquisa
a produção na indústria, o comércio, os pontos de vendas, o uso, a aplicação e a destinação final dos resíduos. Aos órgãos reguladores do Poder Executivo, ainda cabe regular as normas específicas relativas ao pré-registro, ao registro, à pesquisa e as demais normas necessárias para buscar o registro e realizar o uso adequado dos produtos. O ente responsável no órgão administrativo pelas questões relativas à saúde é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como já falamos. No âmbito estadual, ainda tem a ação das vigilâncias estaduais de saúde e no âmbito municipal, as vigilâncias municipais atuam no controle da legislação relativa à saúde humana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realiza toda a fiscalização relativa ao impacto à saúde humana, desde a avaliação toxicológica dos produtos até a produção dentro da indústria, a questão da rotulagem, da bula e tudo o que se refere ao impacto à saúde humana. A Anvisa ainda realiza o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos. Ela coordena esse programa, que é realizado em conjunto com as vigilâncias sanitárias estaduais. Entre outras atribuições, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária realiza a reavaliação dos produtos já registrados. É importante salientar que um produto, após obter o registro, ele o tem por tempo indeterminado. É o IBAMA que verifica o impacto ambiental dos agrotóxicos e também edita as normas necessárias para a proteção do meio ambiente. Por hora é isso, nos vemos na próxima aula.